Dois. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos em mais um episódio do Cases de Sucesso. É claro que em outro estúdio, vocês estão vendo aí cores diferentes, porque nós estamos no Summit Empreenda, um evento de empreendedorismo super legal que está acontecendo aqui em Alphaville. E eu sou a Juliana Kobayashi Corade, fundadora da rede Empreender de Coração. Estou aqui com a minha amiga Ellen. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui hoje e hoje a gente vai conversar com muita gente legal, então não perca os episódios. Vai ser uma série de episódios, então você não vai ver aí todos no mesmo dia, mas nós gravamos todos no mesmo dia, então a gente vai estar com a mesma roupa. Vocês fazem mais barato, tá? Pelo amor de Deus, eu não ia trazer 15 looks por dia, então vocês vão assistir e vão falar, poxa vida, a Juliana só tem aquela blusa amarela? E eu também, só tô com essa roupa aqui. Confia que foi tudo num dia só, tá bom? Eu vou pedir por gentileza pro nosso convidado Diego se apresentar pro pessoal de casa ali naquela câmera. Um prazer estar aqui com vocês, né, no Empreender de Coração. Meu nome é Diego Castro. Vou falar sobre como você pode aumentar a produtividade do teu negócio e a lucratividade utilizando inteligência artificial. Então, vamos bater um papo legal aqui, né? Bora. É um assunto que interessa demais. Exatamente. E apesar de estar muito no hype, poucas pessoas entendem exatamente como utilizar. Eu vi um vídeo do Diego que ele falando sobre chat GPT, que a gente está usando errado. Eu tava conversando com ele antes e eu falei, a gente é muito raso. A Sim. inteligência artificial tem muito para entregar pra gente. E aí, ele me falando, ixi, eu já falei, nossa, tô muito para trás. Preciso muito consumir o conteúdo do Diego. Inclusive, Diego, eu já vou deixar um convite aqui para você ir qualquer dia lá no nosso podcast, Show. no Empreender de Coração, para a gente fazer um episódio inteirinho falando só sobre inteligência artificial. Opa, agora eu gostei. Daí a gente fica um tempão lá conversando sobre o assunto. Mas antes da gente entrar nesse tema, todas as vezes que a gente recebe um convidado no Cases de Sucesso, no Empreender de Coração, a gente gosta de ouvir um pouco da história antes do empreendedorismo. Então conta pra gente um pouco de quem é o Diego antes de empreender. Tá, o Diego é um menino de Recife que é apaixonado por crescimento. E é engraçado que minha mãe sempre falou que eu era muito sonhador. Você é muito sonhador e tal. E aí, nessa história de querer sonhar, eu fui um cara que estudei para medicina, porque eu via como uma posição que eu poderia crescer muito, né? Inclusive financeiramente. Estudei para medicina, passei em odonto e me formei em ADM. Nada a ver. Tem nada a ver. Mas foi minha história. E aí, quando eu comecei a estudar ADM, lá no final eu comecei a ter uma cadeira de empreendedorismo. E falei, cara, tem essa possibilidade também, né? De poder empreender, não só de seguir uma carreira como CLT. E aí eu comecei a tentar. E aí tentei com crédito consignado, né? Na época um amigo meu tava fazendo. Sempre a gente pergunta, o que é que tá dando dinheiro agora, né? Então, a primeira pergunta, o cara quer empreender. Ei, o que é que tá dando dinheiro e tal? E aí, nesse o que é que tá dando dinheiro, meu amigo falou, pô, tava ganhando dinheiro com crédito consignado, tava muito bem. Falei, cara, vamos montar isso juntos. E aí, quando a gente foi montar, o governo mudou a regra. Né? Não sei quem lembra. Bem mudou na a minha regra vez. disso, né? É, bem na minha vez. Sacanagem, né? E aí mudou a regra de recebimento. Então, antes você recebia todo mundo antecipado e ele fracionou. Como cartão de crédito. Você não pode mais antecipar, ser parcelado. E aí quebrou muita empresa e tal. Eu falei, puxa, foi bom que ainda nem cheguei a quebrar, né? Sim. Aí beleza, segunda tentativa. O que tá dando dinheiro? Paleta mexicana. Quem não lembra paleta mexicana? Sim. Tinha tudo que é lugar, né? Paleta Aham. mexicana. Todos os lugares. Eu falei, cara, vamos montar uma paleta mexicana. Ainda mais no Recife, calor? Calor. É, lugar bom pra montar. E aí eu peguei uma fábrica de sacolé, Dudu, cada lugar chama, como é que chama aqui? Gelinho. Gelinho. Gelinho, aí cada lugar. Gelinho. Gelinho, montei, peguei uma fábrica de gelinho pra poder fazer picolé gourmet. Mas lógico que não ia sair. Aí eu passei um mês lá tentando e não saiu o danado do picolé gourmet. E eu falei, cara, não vai dar. E aí, outro negócio. E aí comecei a entrar pro segmento de publicidade. Tinha uma menina que estudava comigo na faculdade ainda, de administração, e ela sempre chegava atrasada, não achei aula, não estava preocupada, tinha um carrão e estava nem aí. Eu falei, o que tá acontecendo com essa menina, velho? Tá com a vida ganha, né? Saber o que essa menina faz. O que você faz? Não, meu pai tem um negócio. Sabe aquelas placas que tem na esquina? No Brasil inteiro tem. Na esquina tem uma placa, aí tem o nome da rua, né? Sim. E tem uma publicidade em cima. Sim. Né? Você tem uma empresa, uma marca. Uhum. E ela me contou que o pai dela tinha uma empresa disso. E essa empresa, não sei se vocês sabem como é que é,
Mas, basicamente, você fecha um contrato de licitação com a Licitação. prefeitura. Ou seja, toda cidade, só você pode botar sua plaquinha ali na esquina e você pode cobrar a quem quiser pagar para poder a marca ali. E você fica recebendo a mensalidade da cidade inteira. Eu falei, meu Deus, eu tô rico. Agora eu Achei. descobri. Achei a mina. Que, pô, se eu conseguir uma licitação dessa, cara, todo mundo só vai poder comprar de mim. Sucesso. Sucesso total, então vamos fazer. Cara, eu desenhei um projeto lindo, incrível, tecnológico, com adesivo e tal, tal, tal. Quando eu fui fazer na cidade do lado, porque o pai dela não fazia, a funcionária dela, que trabalhava lá, pegou, já estava por trás fazendo, né? Inclusive fez má fé e roubou todos os clientes e foi para essa outra cidade. E aí eu falei, putz, não vou poder fazer também na outra cidade, né? Não tinha mais região para fazer. Eu falei, pronto, joguei no lixo o projeto. Putz. E aí 3 tentativas que deram errado, né? E aí a vida do empreendedor sofrido, né? Não, Sempre se fosse acreditando. fácil. É, se fosse fácil, né? E aí foi quando eu conheci esse mercado de publicidade em saco de pão. Uhum. E aí eu tava num restaurante, jantando e tal, e aí eu conheci o Rafael, né? Que é o meu antigo sócio. E aí ele falou, cara, a gente tá com um negócio aqui numa região, na zona norte da cidade, que é de publicidade de saco de pão. Aí eu falei, cara, mas como é isso? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí ele falou, não tem aquele saquinho pardo de pão e tal. A gente transforma ele no veículo de mídia. E eu ainda não tava entendendo aquele negócio, sabe? As pessoas não entendem de Não primeira, entende né? primeiro, não. Quem nunca viu, não, né? E aí era meu caso ali. Aí eu falei, tá, mas me explica isso aí, como é que é? Aí ele explicou, né? Não, é um saquinho de pão, pardo, só que a gente coloca as marcas ali, a marca paga pra estar ali, e aí o saquinho é produzido, e aquelas padarias naquela região, né? A média de 10, 15 padarias na região, vão estar recebendo esse saquinho gratuitamente, vai estar sendo doado para eles, né? Esse saquinho. E aí, esse saquinho é doado para eles. Quem paga a mídia é a pessoa que tá colocando a propaganda. E eu falei, cara, legal e tal. E aí, como é que vocês já estão? Aí ele falou, ó, cara, a gente não tá indo muito bem, não, ainda não. Tava ali um período, né? Tinha feito poucas tiragens, que a gente chama, né? Tava com um desafio para vender. E eles queriam expandir, mesmo assim, para a Zona Sul. Eu falei, cara, eu entro como sócio na Zona Sul. Vamos fazer? Vamos. E aí eu entrei como sócio na Zona Sul. Só que o meu background já era de vendas. O deles não, né? Eram os dois sócios, eu, o Rafa e o Pedro. E eu já era muito de vendas. E eu falei, cara, eu vou pegar esse aqui, vou botar, vou fazer vender. E era um negócio que já pronto, porque a gente comprou um negócio que era uma representação. Não era uma franquia, mas era uma representação. Né? E aí já tinha um modelo prontinho, um passo a passo que fazer. Eu segui o protocolo, fiz e vendi ali, acho que 28 dias mais ou menos, eu vendi primeiro tiragem, o saque inteiro. Mais ou menos uns 20 clientes, mais ou menos. Sei lá, eu conquistei 18 clientes. E aí eu consegui o primeiro faturamento lá, que eu lembro que quando eu dividi, deu um valor que eu ganhava mais do que eu ganhava fazendo outras coisas, trabalhando um mês como CLT, né? Falei, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio, né? Agora achei mesmo. Agora sim. E aí, com isso, a gente começou a fazer mais tiragens, vender para mais clientes, clientes satisfeitos. E chegou um dos clientes, que era um cliente que era o meu professor de inglês. Ele fazia inglês para negócio, então todos os alunos dele tinham um negócio. Uhum. Aí ele falou, cara, eu cresci aqui o meu faturamento de venda de novos alunos, cara, 50%. Foi muito bom esse negócio. Foi tão bom que eu tô pensando em comprar esse modelo que vocês compraram para poder vender só para os meus alunos, porque são todos empresários. Eu termino a aula, faço um pitch de venda. Sim. Aí eu falei, pô, realmente é uma ideia genial. Aí ele falou, cara, como é que eu faço para comprar esse negócio também? Quando ele falou isso, a gente já estava desenhando várias inovações dentro do modelo. Porque como a gente começou a fazer na prática, a gente sempre quer inovar, trazer uma coisa nova e tal. E teve muita coisa que começou a funcionar. E aí, quando a gente viu, a gente já estava com um modelo diferente. Inclusive, colocando um prêmio para a pessoa concorrer a esse prêmio, né? Quem pegar na saquinho na padaria, enfim. Com isso, deu muito certo. A gente vendeu para ele, na verdade. Eu falei, cara, eu tenho um negócio melhor do que esse para poder te apresentar. Ele falou, qual é? Eu falei, não, vou marcar um dia para eu te apresentar e tu vai ver como é que é. A gente marcou numa sala igual essa, bonitona assim, né? Escritório, botamos um blazer, fizemos um PDF que seria uma apresentação da franquia. A gente apresentou para ele, no final ele falou, cara, eu não quero uma não, eu quero 3. Eita! E ali nasceu, né, esse negócio que foi a Premier Pão. E a gente
pô, pegou na mão dos franqueados, ia visitar com ele e tal, pra fazer ele dar certo, né? Sim. E ele deu muito certo, e aí começou a outra pessoa querer, e aí o negócio começou a crescer, e aí aconteceu que, resumindo, né, a gente cresceu muito, né, em 5 anos aí a gente teve mais de 2.000 franqueados, né, que chegaram a pegar, vestir a camisa da Premier Pão, tocar. Isso já tinha expandido para o país. Isso já tinha expandido para o país. Legal. E aí a gente cresceu muito rápido em 5 anos. E dentro desse meio tempo dos 5 anos que a gente cresceu, o negócio cresceu muito rápido. E aí tem uma coisa que é engraçada. Quando o negócio cresce muito rápido, se você intelectualmente você não acompanha o negócio, ele te deixa para trás. Ele te expulga do negócio, né? Então eu tive que começar a investir em conhecimento. Comecei a pagar mentoria. Inclusive, a gente foi fruto de uma mentoria, né? Para a gente poder escalar. A mentoria do Conrado Adolfo, inclusive, que pra gente é uma referência, né? E virou assim, uma pessoa muito próxima. A gente não tinha dinheiro, a gente pegou um cartão emprestado, inclusive, para fazer a mentoria. Mas você vê como o conhecimento liberta, né? Sim. Uma mentoria que na época, ali em 2015, isso, era R$10.000 a primeira turma. Fez com que a gente batesse o primeiro 1 milhão em menos, talvez, acredito eu, ali próximo dos 9 meses. Uau. Excelente E até investimento. Hoje, pois é, e até hoje esse investimento foi o que me trouxe até aqui. Inclusive, estar conversando com vocês. Sim. Então, quanto vale conhecimento, né? Tipo Não assim, tem preço. Não tem preço. E um dos pilares, inclusive, que eu levo para todos os meus negócios é, cara, no final do dia a gente tem que ser um negócio de educação, sabe? A gente tem que levar o produto, tem que levar a entrega, beleza, mas a gente tem que ser um negócio de educação. No final sempre foi isso. Todos os meus negócios eu tenho isso, sabe? E a Premier Pão tinha muito disso, né? De ser um negócio de educação também. Sim. Não era uma promessa só, mas depois que a pessoa passava, ela entendia isso também. E porque foi aquilo que transformou a gente, sabe? Então, a gente acreditava muito nisso, que o acesso à educação. Inclusive, é o que vocês estão fazendo aqui. Sim. Né? Acesso a conhecimento, educação. Isso é muito rico, isso não tem preço. Vocês que estão assistindo não estão pagando para estar escutando, mas deveriam, porque isso aqui vale muito, né? Então, quando eu comecei a crescer, o negócio cresceu muito, eu comecei a investir muito, inclusive em vários conhecimentos, e eu comecei a ser convidado para palestrar, para poder falar sobre como é que foi a jornada, crescer. Então, uma lição. Às vezes, ninguém te escuta quando você não tem resultado. Mas o resultado, ele grita depois, sabe? Então, não tem como não escutar. E aí, depois, aquilo que foi um fruto que você foi plantando, ele colhe e aí você consegue transparecer isso, gerar isso como um fruto para outras pessoas pegarem esse fruto, né? E usufruir. Então, assim, nessa jornada, chegou em 5 anos, a gente foi pro Shark Tank, né? A gente teve a oportunidade de ir para lá. Com a Premier Pão. Com a Premier Pão. Tá. E lá no Shark Tank foi muito legal porque, aí um spoiler, a gente não foi com o objetivo de vender a empresa. Você fala assim, mas como assim? Todo mundo vai para lá para vender a empresa. Sim. A gente foi com o objetivo também de estratégia de growth, de poder crescer. De aparecer e crescer. Divulgar, né? Divulgar. Sim. Como um canal de mídia Genial. gratuito, Genial. Genial. Porque... extremamente nichado, porque quem vai assistir é empreendedor. Sim. Né? A gente conversa com o empreendedor. E falei, cara, vamos. Aí, quando eu falei vamos pro meu sócio, porque eu recebi a ligação do convite, eu falei, não, a gente vai. E eu falei pra ele, cara, tá doido, a gente não quer vender a empresa. Eu falei, cara, vamos fazer isso por comunicação, né? Mais pessoas precisam conhecer. E aí foi muito bom. E o engraçado é que a gente não tinha pensado em o que a gente ia apresentar para validar aquela venda. Então a gente falou, cara, vamos desenhar um projeto para fazer sentido ir pro Shark Tank. Sim. E a gente desenhou um projeto, que a gente compraria a indústria, que a indústria era um parceiro que fazia, né? A gente compraria a indústria para verticalizar e aí a margem da indústria vir para a margem do negócio como franqueadora também. Porque a gente já tinha muito volume, então fazia sentido ter dentro. E aí com isso a gente apresentou, na época foi muito interessante porque no Shark Tank, quem assiste, acredito que o público de vocês assiste Shark Tank, você assiste 7 minutos, cada episódio 7 minutos. Sabe quanto tempo eu passei lá? Eu passei 58 minutos de sabatina. Nossa, Só passa 7. muita coisa. Nunca acredito no que passa na TV. Eles podem fazer de você o que eles quiserem, né?
Inclusive, é muito engraçado Shark Tank, né? Porque tem caras de boca de momento de X, enfim. Mas foi muito positivo no final das contas, porque a gente teve uma visibilidade gigante, né? Até hoje, eu tô em qualquer lugar, a pessoa chega pra mim, você foi aquele cara que passou por Shark Tank. Às vezes eu não sabe da primeira mão, mas sabe do Shark Tank, Sim. né? Sim. Então isso é muito legal. E eu digo sempre, sempre, empreendedor, se você tem a oportunidade de estar exposto, seja em qualquer canal, né? Seja aqui, por exemplo, com um convite que eu sou muito grato, né, por esse convite de estar poder bater um papo aqui com vocês. Seja no podcast, seja compartilhando na roda da família, seja em qualquer lugar, aproveite, porque isso é uma oportunidade de um canal de aquisição que pode te levar a uma escala de um canal, de uma escala que você nem imagina. Sim. Né? Nunca nega uma oportunidade de um canal de você compartilhar aquilo que você faz. Então, essa foi a oportunidade, só que depois disso, Shark Tank, eu decidi que eu queria ir viver um novo ciclo. Eu já estava dando muita mentoria para vários negócios e eu comecei a viajar para o Vale do Silício. Vale do Silício, para quem não sabe, na Califórnia, em São Francisco, onde as maiores empresas do mundo geralmente vão para lá. Então, Amazon, Google, Spotify, Netflix, Apple, todas essas empresas estão lá. Sim. E eu falei, cara, eu vou levar empresários para lá, para fazer uma imersão lá, para poder entender o que essas empresas fazem para crescer tão rápido. E lá, eu comecei a assistir palestra do cara de marketing da Apple, do cara de comercial da Amazon. E quando esses caras começaram a falar, eu falei, cara, eu faço isso lá no meu negócio. E aí, em outra palestra, eu falei, cara, eu faço isso também. E aí, no final, eu tava começando a entender que o que eu fazia era o que eles estavam falando, mas não era só marketing digital, que eu pensava que era. Uhum. E eles deram um termo disso, que esse termo era growth hacking. E esse termo growth hacking é basicamente, em português, como você hackear o crescimento, que é como você encontrar alavancas de crescimento no seu negócio. É como se você olhasse de fora desse zoom out Sim. e você olhasse assim, tá, onde é que eu posso mexer uma pecinha aqui para alavancar meu negócio? Talvez seja no financeiro, talvez seja no processo de logística, talvez seja nas vendas, talvez seja na comunicação, talvez... Então, esse olhar de fora, entender qual a alavanca para crescer mais rápido e mais barato, é o processo de growth hacking, sendo bem simples. Sim. Eu comecei a estudar sobre aquilo, né? Eu falei, pô, vou ter que estudar sobre isso. E aí eu comecei a estudar isso em 2017. No outro ano eu voltei para o Vale do Silício novamente com a mesma imersão. 2017 e 2018 também. E aí eu me deparei também com outro lado, que foi com carro andando sozinho, robô fazendo o meu sanduíche, eu comendo um hambúrguer que não era hambúrguer de verdade, era hambúrguer de laboratório, mas era mais gostoso do que uma carne de hambúrguer. E eu falei, cara, eu tô no futuro, né? E eu falei, o que é isso? E eu entendi que a base daquilo era inteligência artificial. E eu tinha vivenciado 2 ciclos. Eu entendo que nossa vida, ela é feita de ciclos. Ciclos de transformação, impacto econômico e social. E eu vivi, toda a geração viveu. Nossos pais viveram ciclos, né, de revolução industrial e né, de outras revoluções, da internet, enfim. Eu vivi a revolução do marketing digital da internet, né, que foi aquele ciclo, e eu peguei essa janela. Eu aproveitei essa janela, onde tinha poucas pessoas que sabiam, mas era um negócio que crescia exponencialmente. Sim. E eu peguei para minha pão, que é um negócio, uma mídia offline, e eu escalei brutalmente através dessa janela, que não tem nada a ver. Sim. Não era um negócio digital, mas eu fiz com que eu alavancasse por esse caminho. Sim. E cresci absurdamente, que eu nunca imaginava. Depois teve outro ciclo, que foi o ciclo de blockchain e criptomoedas. Quem não conhece um amigo que ficou rico com Bitcoin ou que perdeu muito dinheiro? Exatamente. Os dois exemplos, né? Exemplos, né? Como eu. Então, eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade gigante. Comecei a estudar sobre isso, comecei a comprar Bitcoin. Lá na época, Bitcoin valia, sei lá, R$1.000, mais ou menos. Hoje está em quase 300 mil. 300 mil. Então, eu comecei a comprar. Só que eu deixei de lado. Eu não me aprofundei, eu não estudei. E aí veio um cara que dizia que operava no mercado de cripto e tal. Inclusive já fazia para várias pessoas, vários médicos. Pegava o dinheiro e operava lá no mercado e rentabilizava, fazia uma alavancagem no dinheiro. Falei, cara, pronto, é o ouro, eu não preciso estudar. O cara vai fazer mais do que uma explicação do próprio ativo, vou deixar na mão desse cara. Eu comecei a transferir para o cara
dinheiro. O cara mandava planilha, e planilha aceitava tudo, né? Aí o cara mandava a planilha, pô, tá lindo aqui a planilha e tal. E depois eu fui descobrir que grande parte do valor que eu transferi pra esse cara, ele tava jogando em jogo de aposta, enfim, e Uau. perdeu dinheiro de todo mundo, milhões. Inclusive, grande parte do que eu ganhei no primeiro ciclo, que eu aproveitei, me aprofundei, eu perdi no segundo ciclo, Nesse golpe. nesse golpe. Caramba. Aí você vê. Era famoso? Eu quero saber se era Hã? famoso Sim. que foi que Não, deu não era golpe. famoso, não era Não, porque famoso. teve uns que ficou famoso aí, Sim. né? Não, ele ficou famoso depois que ele deu o golpe, né? Sai na TV, sai tudo, né? Mas eu não era empresa grande, não. Mas aí, o que eu aprendi aí, né? Eu aprendi que eu tive duas oportunidades. Uma que eu aproveitei no ciclo. E a outra que eu desperdicei. E eu desperdicei a ponto até de estragar o primeiro ciclo que eu tinha construído. Sim. E eu falei, cara, eu já tenho as duas experiências. No próximo ciclo que eu entender de crescimento exponencial, eu não vou negligenciar. E eu vou cair de cabeça. Porque agora eu tenho muito mais noção. Porque no primeiro eu tava caindo de cabeça, mas eu nem sabia. Foi que sem que ia querer, acontecer. Foi quase, sem né? querer meio que, né? Eu não tinha expectativa daquilo. Na verdade, nossa projeção era ter 40 franquias. Se tivesse, já tava pedindo um lixo. No primeiro ano teve 140, no segundo mais 350. Então, um negócio assim, estratosférico. E aí, quando eu entendi isso e quando eu fui pro Vale do Silício e me deparei com aquilo, eu falei, cara, esse aqui é o ciclo. Tá acontecendo agora e eu tenho a oportunidade de mudar a história da minha vida, da minha família, das pessoas ao redor que eu amo, inclusive impactar de forma exponencialmente, como eu impactei, só que muito maior, inclusive no mundo, né? E aí hoje, desde então, 2017, eu passei a me aprofundar minimamente, estudar sobre IA e aplicar nos meus negócios. Resumindo, o que eu tinha 40 funcionários, cheguei a ter, hoje, na minha empresa eu tenho 1. E a posição dessa pessoa, ela é um gestor de IA, que com inteligência artificial, ela entendendo, ela consegue integrar tudo e fazer tudo de forma automática, muito mais eficiente e gerando muito mais escala. Então, hoje a minha ideia é como eu posso compartilhar e ensinar a outros empreendedores a poderem ter essa competência e aproveitar esse hype. Você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa se matar e você se torna mesmo pequeno, altamente competitivo e até nem competitivo, você se torna... Como é que... Você coloca até um grande em grande desvantagem se você souber dominar IA. Então, aquilo que eu tinha quando não tinha muito dinheiro, inclusive entrei com a dívida de um cartão de crédito e consegui alavancar e crescer exponencialmente 100% bootstrap, sem ter um investidor, sem ter um grande influenciador. Agora, a janela, qualquer empreendedor, inclusive que está assistindo agora, você tem essa oportunidade se você prestar atenção nisso que eu estou falando agora e se você cair de cabeça e estudar, assim como eu estudei lá no primeiro ciclo e cair de cabeça em marketing digital. Então... É sobre isso, inclusive, que eu vou falar aqui na palestra, né? E como ferramentas de fazer isso no dia a dia, na prática. E que a gente vai bater um papo sobre isso. Ah, a gente pode cortar o vídeo e passar lá também. É. Eu acho que a palestra já foi, a gente pode cortar e pôr lá para passar esse episódio aqui que vai ser ótimo. Vai ser incrível. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, eu digo, eu vejo que nós temos uma rede de negócio chamada Empreender de Coração. E 70% dos empresários são pequenos empresários. Quando a gente fala de inteligência artificial, eles têm a ideia de que está muito longe. Fala pra gente algumas coisas que o pequeno empreendedor pode já aplicar com inteligência artificial. Maravilha, excelente. Vamos lá. Tem muita gente não consegue... Eu comecei a estudar porque as pessoas não conseguem ter rapidamente essa adaptação. Muita gente tentou até iniciar pelo ChatGPT. Sim, né? acho que é a porta, né? A porta de entrada, né? Quem estuda sobre inteligência artificial, o primeiro passo de envolvimento que a pessoa tem no universo ChatGPT. Se você não teve, por favor, tenha. Pesquise ChatGPT, baixe o aplicativo, assista um vídeo no YouTube, o que é ChatGPT, como utilizar. Rapidamente você vai saber, porque é muito simples, tá? É muito simples mesmo. É como se você estivesse no Google escrevendo e pedindo alguma coisa. Só que se eu disser para você, Juliana e Ellen, que o Google é mais difícil de utilizar do que o próprio ChatGPT. Então, eu vou colocar uma coisa que você me disse se está certo ou está errado, tá? Uhum. Eu tenho a impressão que o ChatGPT é mais humanizado. Quando você faz uma pergunta no Google, vem um texto de Wikipédia, vem não sei quantos mil opções e você não sabe exatamente qual delas é
mais importante, né? Ou que tá correto, porque vem artigo, Sim, um monte de tem gente que escreveu. coisa. O chat GPT é como se a gente estivesse conversando entre nós. É Deixa eu isso mesmo? Exatamente. Deixa eu fazer uma analogia que eu gosto de fazer, eu acho que todo mundo vai entender. Imagina que você é um aluno e você está entrando em uma biblioteca. E nessa biblioteca você quer saber sobre como vender mais no digital. E aí você chega na biblioteca e você vai lá e pergunta à pessoa que está na recepção, onde é que eu posso encontrar um livro que fala sobre, né, como vender mais. Aí ele vai falar, olha, naquela seção ali tem todos os livros que falam sobre isso. Certo. Isso é o que o Google faz. Sim. Você pergunta ao Google, eu quero um livro que eu faça vender mais. E aí o Google faz o quê? Olha, lá naquela seção, ou então toma aqui esse bocado de link, algum desses aí tu vai encontrar a tua resposta. Sim. Se vira, né? Exato. Tem algumas palavras que você digitou aqui, 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 aqui. Sim. Exato. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é como se todos aqueles livros estivessem compilados na cabeça daquela pessoa que é o recepcionista. Então, quando você perguntar, olha, eu quero saber mais como vender mais, em vez de ele apontar a fileira que tu vai ter várias opções de livro, vai ter que abrir, folhear, ler para tu encontrar, ele vai dizer, tá, a resposta para o teu negócio é essa daqui. Você quer saber mais o quê? Qual é a especificidade do teu negócio? Então, quanto mais profundo você for, ele vai ter toda a resposta daquela biblioteca para poder te responder. Ou seja, paralelo com o Google. Todos aqueles links que se tem no Google, de tudo que já tem escrito lá, você não precisa mais ficar caçando, amigo. O ChatGPT já te diz o que é. Hoje, eu não utilizo mais fonte de busca o Google, eu utilizo o ChatGPT. Sim. Só que eu entendi, exatamente como você falou, Juliana, que o ChatGPT é como se eu estivesse falando com uma pessoa. Eu não estou só escrevendo uma busca. Eu estou falando com alguém. Então, se eu estou falando com alguém, eu vou falar, oi, Juliana, tudo bom? Cara, eu estou com a empresa de, sei lá, de vender água. Eu tô querendo vender mais água, eu não sei como. Minha empresa é lá na praia e eu tô com um funcionário, quero vender mais 20% por dia. Como é que eu faço? Como é que eu faço na tua experiência? Só que Juliana é o ChatGPT, tem Sim. experiência universal de toda a internet. Então ela vai me dizer. Ou então, se eu quiser ser mais específico, eu posso falar, Juliana, baseado, vamos supor que você é o melhor especialista do mundo sobre vendas de água e você vai me dizer qual é o melhor meio para fazer isso. Então, o ChatGPT ele vai te responder de uma forma muito mais precisa. Agora, quanto mais profunda for a tua pergunta, mais Melhor. profunda é a tua entrega da Sim. resposta que ela vai te dar. Entende? Então, quando você for utilizar o ChatGPT, quem tá ouvindo a gente, cara, faz como se você estivesse conversando com alguém que é especialista naquilo. Independente que se for a tua pergunta. Faz a tua pergunta, ele vai te responder e você continua conversando. Porque no ChatGPT, diferente do Google, ele tem a memória, Sim. Eu né? ia falar isso agora. Você continua a conversa, Você né? Você continua a conversa. Então, por exemplo, a gente faz cobertura de vários eventos e faz podcast em outros eventos também. Então, eu vou encontrar pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço. E eu preciso de pelo menos um norte para poder fazer isso daqui que a gente está fazendo. Então, o que eu faço? Eu escrevo lá no chat GPT. Eu sou fulana de tal, empreendedora do canal Taraná, Taraná, Taraná. Vou fazer um podcast com fulano de tal. O que você me diz sobre essa pessoa? E aí ele sempre vai me dar perguntas sobre empreendedorismo, porque eu já disse que eu tenho um canal sobre empreendedorismo. Sim. Se eu dissesse, por exemplo, que eu sou política, ele ia direcionar as perguntas para o Diego sobre pensamentos políticos. Então é o que você falou, é exatamente conversar com outra pessoa, mas antes você tem que se apresentar. O maior hack que eu dou para uma pessoa que quer iniciar no ChatGPT são dois. O primeiro é exatamente o que você falou, é se apresentar. Eu sou Juliana, eu tenho tantos anos, eu tenho empresa aqui em tal cidade há tanto tempo, meu público é esse, eu falo para mães de 30, 40 anos que tem essa dor aqui. Te apresentar exatamente o que você vende, o que você é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a tua dúvida. Por exemplo, eu quero reduzir meus custos. ChatGPT, você pode falar. Me faça 5 perguntas, baseado no que você sabe sobre mim, sobre como eu posso reduzir meus custos para poder responder essas perguntas e você ser o mais objetivo possível. Ou seja, quando você fala para o ChatGPT pedindo as perguntas que ele precisa saber para responder isso, você vai ter uma resposta infinitamente melhor do que você ficar sempre tentando, conversando. Aquela conversa que seria de 1 hora,
ela vai ser em 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, entende? É muito mais objetivo. Então, resumindo, a gente poderia fazer uma pergunta assim, vamos lá. Eu sou a Graziella, eu tenho um buffet em Santo André e eu gostaria de 5 alternativas para reduzir os custos da minha operação. Isso seria uma pergunta bem precisa. Sim. Muito bom, tá vendo? É muito legal. E a gente tem só. E às vezes a gente quer escrever assim, como diminuir os custos da minha empresa? No seco, né? No seco, não dá uma direção. Sim, Você quer reduzir os custos do quê? O que que você faz? sim. Aonde você quer chegar com isso aqui? Né? Então a gente precisa ser mais específico, não dá para perguntar seco, Sim. né? E falando um pouquinho sobre o que você falou antes, né, sobre a educação, né? E assim, esse trabalho para utilizar a inteligência artificial precisa muito de pegar aqui na mão para poder as pessoas entenderem não só como usar, mas a importância de hoje você colocar a sua empresa nesse game. Porque se você não colocar, você vai ficar para trás. Perde-se certamente. muito tempo, né? É como ele falou, uma empresa pequena que investir nisso, ela pode ultrapassar facilmente uma grande empresa que não estiver pensando nisso. E no seu negócio hoje, com as inteligências, tem esse beabá, assim, para as pessoas que querem, poxa, eu quero fazer, mas eu não sei nem por onde começa. O seu negócio faz isso pelas pessoas? Sim. Sempre quando a gente traz alguém, a gente sempre faz uma imersão para a pessoa entender e entrar nesse universo, né? De o que é, como fazer. Eu sempre fui na linha aí é uma linha pessoal minha, de trazer mais a pessoa para ela aprender e se desenvolver do que tentar trazer uma pessoa pronta. Apesar de que isso é algo bem novo, né? Mas a gente sempre educa, ensina para a pessoa realmente ter o passo a passo, inclusive ferramentas de como utilizar e resolver aquele problema. Então lá na empresa a gente tem uma coisa que é engraçado, que a gente fala assim, cara, é uma piada interna, que a gente fala assim, cara, tu tá com uma dúvida, em vez de tu cutucar a pessoa do lado ou perguntar, a pessoa vai olhar pra você e vai dizer, já tentou cunhar? Já tentou cunhar? Então a gente tem uma piada interna que é tipo assim, se você já tentou cunhar e não conseguiu resolver, aí beleza, aí vem me perguntar. É uma ótima dica. Porque força a gente ter a cultura de realmente utilizar e Sim. explorar o melhor. Quanto mais tempo a gente utilizar, melhor a gente vai ficar, não tem jeito, né? Sim. E realmente tem coisa que a IA não vai conseguir responder, né? Porque tem coisas que são da nossa relação dia a dia, não vai conseguir. Mas o que dá para resolver lá é absurdo. Eu tenho uma outra coisa que eu faço também, que eu gosto muito no chat GPT, é pedir para ele corrigir e melhorar as minhas legendas. Ah, com certeza. Porque a gente não perde um tempão. Você Funciona faz muito. o texto, depois você lê de novo, e põe a vírgula. E aí você não lembra se é aquilo. Você vai lá no Google pesquisar se era aquilo mesmo. Você Escreve perde a um tempo palavra de novo. infinito, ao passo que você pode só colocar a sua ideia ali e escrever, melhora essa legenda aqui para mim, ou corrige, ou alguma coisa assim, né? Sim. E pode colar lá sem problema nenhum. Só não esquece de apagar a parte que esses dias eu vi alguém colocando assim no Instagram. A minha sugestão é essa. E Né? eu falei, amiga, Caramba. paga o comecinho aí. Pelo menos finge que você deu uma refinada nesse Que foi você nesse que fez. conteúdo aí. Não, foi é que gerado. assim, na verdade foi você que fez. Aí a melhora É isso. aquilo que já era a tua ideia, Sim, né? exatamente. Sim. Exatamente. Não tem problema nenhum. E eu gostaria que você falasse pra gente também um pouco sobre o Zoe. É um aplicativo? O que que é? Vamos lá, o Zoe, ele é uma ferramenta de vendas. Tá. Então, toda aquela dor de cabeça que você tem, geralmente, para atender um volume grande de pessoas, no tempo certo, muitas vezes você está no final de semana, ou de madrugada, ou não está podendo, rápido, de forma educada, né? Que realmente siga o script de vendas. Preencha, muitas vezes, quando você tem um CRM, preencha automaticamente todo o teu CRM, passe o cartãozinho de cada etapa, agende muitas vezes uma reunião, um fechamento, te lembre de alguma coisa, ou lembre o teu cliente de alguma coisa, a Zoe é essa ferramenta que faz tudo isso. Muitas vezes o papel hoje que uma secretária faz, que um vendedor faz, a Zoe consegue fazer isso de forma automática. Então, o que é a Zoe, né? A Zoe basicamente é uma inteligência que a gente cria de vendas e a gente integra ela no WhatsApp. Pode ser no WhatsApp ou no e-mail. Ela é entregada no WhatsApp, por exemplo, quem mandar a mensagem para aquele WhatsApp é a IA que vai responder, a Zoe que vai responder, a inteligência artificial. Né? Que você pode dar o nome do teu vendedor, qualquer que seja. Tá. Ele vai responder
baseado no treinamento que você deu. Então, por exemplo, vamos pegar um negócio. Fala em um modelo de negócio para a gente poder dar um exemplo mais prático. Eventos. Eventos, a gente faz muitos eventos. E aí eu ia perguntar exatamente sobre isso. A gente pode programar a Zoe, por exemplo, para um evento, uma venda de ingresso. Venda de ingresso, exato. Então vamos supor que você tem uma página para vender um evento, você clica, você não quer que vá logo para o checkout, para a página para a pessoa comprar. Você quer que ela tenha um contato com alguém que vai direcionar ela, tirar dúvidas sobre o evento, se é para lá mesmo, tal, gerar aquele rapport para poder convencer e vender o evento. Seria o universo ideal, né? Tá. Perfeito. A gente consegue criar uma Zoe, uma IA, que a gente vai treinar tudo. A gente vai criar um documento de Word, por exemplo, vai escrever tudo o que é o evento. Então, o que é o evento? O evento é para empreendedor, que vai ter esse tempo. A gente coloca aqui em suas Uma carta de vendas mesmo. Uma carta de venda. Vai ensinar tudo o que ela precisa saber e também vai botar um método de vendas que a gente vai aplicar. Tá. Então, eu quero saber essa pergunta que eu quero fazer. Quero ter essa resposta. Quero utilizar o método de spin selling, por exemplo, de vendas. Eu quero utilizar o tipo de fechamento X para que você trabalhe dessa forma. Né? Convença a pessoa a comprar o ingresso dentro do cenário dela. A forma que você vai falar com ela, se é uma forma objetiva, se é uma forma empática, carinhosa, se é uma mensagem curta, se é uma mensagem longa, você consegue editar até isso. Caramba. E aí você treina tudo ela e ela vai seguir tudo. Então, por exemplo, evento, a pessoa cai lá no WhatsApp, poxa, qual é a data desse evento? Ela vai saber responder. Tudo que é pergunta vai saber responder. E ela vai fazer pergunta também. As que você treinou. Que legal. Qual é o seu tipo de negócio? Qual é o faturamento que ele está faturando? Qual é o teu objetivo no evento? Então, as perguntas que você pré-definiu, ele vai estar fazendo, vai estar pegando aquelas respostas, vai estar preenchendo, vai entender se ele tem um perfil para fazer parte do evento e vai conduzir da melhor forma, baseado naquelas melhores práticas de venda, para poder convencer, persuadir e vender. Então, por exemplo, você já imaginou, utilize as ferramentas do Robert Cialdini de vendas, que é as armas da persuasão. Sim. Ele vai utilizar todas as armas da persuasão para convencer aquela pessoa dentro do universo dela que é importante para ela participar e estar dentro do evento. E aí fazer a venda. Hoje a gente tem uma taxa, vocês terem noção, tanto de avanço no funil, né? Para sair de conversa para negociação, ou agenda, uma reunião, ou até fechamento, de uma média de 28% a mais do que geralmente uma pessoa que já está no cargo, treinada, que já tem uma história, que está ocupando aquela posição para fazer isso. Porque o pessoal quer praticidade também, né? Sim. Comodidade de moeda, né? As pessoas querem agilidade. Sim. Então, quando você manda uma mensagem, pode ser para onde for. Se for um e-mail, você quer aquela resposta o mais rápido possível. Sim. E às vezes as pessoas mandam as mensagens em umas horas que não tem ninguém para responder. Inapropriadas. E aí, se você tem uma tecnologia dessa, já tem alguém ali para responder. Ano que vem a gente já vai conversar com o Diego para fazer a imersão. Exatamente. A gente tem um evento anual que chama Vergonha Não Paga Boleto. É um treinamento de vendas para empreendedores. E esse ano a gente apanhou demais. E se a gente conhecesse a Zoe, a nossa teria vida ajudado. tava muito melhor. Muito melhor. Tava muito melhor. Nossa, não teria ajudado demais. Teria dormido, né, amiga? Dava para dormir até, vocês entenderam? A minha vida seria outra. Diego, se a gente pudesse, a gente conversava aqui 4 horas. Não, o Diego tem que ir agora no podcast. Já deixamos Muito. aqui o convite para ir no podcast. Diego, a gente está finalizando. Eu vou pedir para você, por gentileza, deixar uma mensagem para os nossos empreendedores. Show de bola. A minha mensagem seria: não perca essa janela, porque ela está se iniciando. E, geralmente uma janela, ela dura 10 anos, sabe? Então a janela, por exemplo, de cripto eu ainda estou aproveitando, mas essa de inteligência artificial, ela é para tudo. Para a tua vida social, para o teu negócio, para o teu empreendimento. Você dá para utilizar com muito pouco recurso, ser muito mais objetivo, acelerar a produtividade, escalar teu lucro e o teu negócio. Então, se aprofunda, estuda, segue quem pode compartilhar e falar mais sobre isso. Inclusive, siga-me no Instagram. Né? O Instagram é diegocastro.ia, diegocastro.ia. E lá eu sempre estou falando sobre isso, como você pode, inclusive só para empreendedores, como você pode utilizar na prática ferramentas específicas para você alavancar seu negócio de uma forma muito barata e extremamente produtiva. Então, não deixa de lado, porque isso pode fazer... O que eu estou buscando no final do dia é ter mais liberdade e tempo com quem eu amo. Se eu consigo delegar tarefas
que às vezes eu estaria tomando meu tempo ali, podendo fazer, e tem uma IA que pode fazer até melhor do que eu, por que eu vou fazer? É muito melhor ter esse tempo gastando com que aquelas pessoas que estão no leito de morte, a pergunta que se faz é o que você gostaria de ter mais feito na sua vida é passar mais tempo com as pessoas que amam. E inteligência artificial dá essa liberdade, tanto financeira como também de tempo para isso. Diego, nós estamos aqui no Summit Empreenda, organizado pelo Leilani e Julião. Eu vou pedir para você, por gentileza, deixar um recado para ela. Minha querida amiga, que eu conheci de forma online, estou conhecendo nesse evento de forma presencial. Você é uma guerreira, batalhadora. A gente sabe que não é fácil fazer eventos como esse. O risco que você toma é gigante, mas a causa e a bandeira, ela é válida. E tá aqui, né, muita gente para poder assistir, o evento cada vez mais crescendo. Eu digo a você, não desista, porque tem muitas pessoas que ainda precisam encontrar, conhecer, participar desse evento, e você vai mudar muitas vidas de muita gente através disso. Conte comigo. E esse foi o Diego Castro. A gente ainda vai receber muita gente legal aqui no Empreenda Summit. Continue assistindo com a gente. Até a próxima. Até a próxima.